pela providência de Deus, estamos aqui dando continuidade à série de estudo bíblico do Projeto Reino. Espero que vocês estejam na santa paz do Senhor Jesus Cristo e que também estejam se dedicando para compreender a palavra de Deus, acompanhando cada estudo, lendo cada referência bíblica, para que no final de tudo a sua compreensão seja bem consolidada e você veja o quanto esse projeto realmente contribuiu com a sua compreensão bíblica e você ter a sua convicção própria e não depender do que outras pessoas estejam levando, e muitas das vezes outras pessoas levam de forma errada a compreensão da palavra de Deus. Como nós havíamos sinalizado, nós vamos seguir a partir do slide que nós paramos na apresentação anterior, e eu havia dito que a melhor forma de nós compreendermos a palavra de Deus é fazendo um estudo agrupado pelas fases vividas do povo judeu. E como é que eu agrupo isso? Eu pego esses 3 pontos aqui, principal, como cerne principal para a compreensão bíblica processual. Um período de um povo vivendo uma peregrinação, o período do povo vivendo em tribos, e o período do povo, os hebreus, tornando-se Israel, vivendo uma monarquia. Só que para nós chegarmos nessa compreensão do povo peregrino, a gente precisa também saber como se deu o princípio de todas as coisas, como se deu a formação do povo, para que daí, de fato, nós possamos iniciar esse período do povo peregrino. Depois, e o peregrino ele vai de Gênesis até Deuteronômio. Se nós considerarmos Gênesis no capítulo 12, a peregrinação de Abraão já como início, se for a peregrinação do povo, seria Êxodo. O povo tribal, que vai no livro de Josué, Juízes e também Rute, porque está dentro do mesmo contexto dos Juízes. E o período monarca vai a partir de 1 Samuel. E no momento que nós estivermos estudando aqui, vocês vão ver que eu vou dividir em monarquia unificada e monarquia dividida, que é aí que vai se dar os cativeiros e aquele contexto dos profetas até que haja a restauração de Israel pós cativeiro babilônico, e aí teremos fechado o panorama bíblico do Antigo Testamento, que é a parte mais complicada de compreender, porque, como nós havíamos falado naquela régua do tempo, naquela linha do tempo que eu tinha apresentado, é um período de vários séculos que vão se passando. Então, a distância é muito grande, precisamos organizar isso para ficar mais fácil em nossa mente compreender. Já o Novo Testamento é apenas um século, então é mais fácil a gente seguir, inclusive, essa mesma ordem, essa mesma lógica que está aqui, não tem nada de ruim, muito pelo contrário, até ajuda, porque a sequência é muito interessante, mesmo que as datas das cartas não estejam corretamente agrupadas na ordem correta em nossa Bíblia. Observe que eu tenho muito utilizado o livro do autor, desconhecido, escrito a carta aos Hebreus, capítulo 11, versos 13, eu deixo aqui essa citação, mas deixo também um desafio que vocês estudem essa carta, porque essa carta ela faz uma interpretação do Antigo Testamento, levando o ápice, apresentando o ápice em Cristo Jesus. Nesse texto aqui, o autor aos Hebreus ele diz: pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aprendemos na escola a teoria do Big Bang, porque ela é baseada na ciência, a ciência é empírica, ela precisa de experimentos para poder ela consolidar e apresentar os dados. No entanto, aqui a Bíblia diz que tudo que foi feito daquilo que não era aparente. Não sendo aparente, queridos, é mediante a fé. Por isso que o autor dos Hebreus ele é bem preciso nisso. Pela fé entendemos que os mundos foram criados. Por isso que nesse estudo, a primeira parte, antes da gente entrar na peregrinação a partir de Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, ou a peregrinação do povo dos Hebreus a partir de Êxodo, eu preciso compreender esse princípio. Porque o Senhor também deixou registrado esse princípio, até porque se não existisse um princípio registrado nas Sagradas Escrituras, teríamos uma lacuna. E se tem questões e perguntas existindo essa síntese do capítulo 1 ao 11, que dirá se não existisse. Então nós não vamos de forma alguma saltar aquilo que o Mestre, o Senhor, o Deus Criador do céu e da terra, deixou para nós. Então precisamos fazer também essa apresentação breve desse princípio. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O capítulo 1 ao capítulo 11 do livro de Gênesis
essa parte, ela trata exatamente do princípio de tudo. Enquanto no capítulo 12 ao capítulo 50, ela começa a história de Deus com Abraão, na verdade ainda era Abrão, que seria pai de uma grande ou numerosa nação, e depois Deus mudou o nome dele e o chamou de Abraão, sendo pai de numerosas nações e os seus descendentes, finalizando com a vida de José, um dos filhos, né, de Jacó. Então, é interessante esse princípio, porque se a gente fizer uma pesquisa dos povos antigos, dos relatos dos povos babilônicos, suméricos, acádicos, né, egípcios, ugaríticos, vocês vão ver, e isso é muito interessante, não apresento aqui porque o nosso projeto aqui é mostrar síntese bíblica, mas é interessante apenas citar isso para quem tiver mais interesse em pesquisar. A história desses povos antigos apresentam a criação do mundo muito parecido com os relatos bíblicos, lógico, com outros personagens, com outros nomes, conforme cada uma, né, cultura, cada um desses povos apresentaram, mas dentro de um contexto muito totalmente politeísta, ou seja, onde vários deuses participou dessa criação. E a Bíblia, ela é bem contundente quando ela diz que um único Deus criou os céus e a terra. Mas o que é interessante é observar que todas essas histórias antigas, ela apresenta, nunca, na verdade, ela não apresenta a ideia de uma criação do nada, como a teoria do Big Bang. Ela apresenta uma teoria, na versão deles, politeístas, de deuses terem criado todas as coisas com personagens muito parecidos com a história que está relatado nas Sagradas Escrituras. Então, as Sagradas Escrituras ela vem para apresentar a história do Deus que fez os céus e a terra, de fato, para que a humanidade compreenda que todas as coisas foram feitas por meio dele. O capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis, se nós observarmos, ele começa no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Depois, o versos 2, ele diz, e a terra era sem forma e vazia. Alguns estudiosos entendem que há uma lacuna entre o versos 1 e o versos 2, o que dá para situar aí milhares ou até mesmo milhões de anos. Até porque Isaías diz que Deus não fez o mundo para ser um caos. Então é provável, até mesmo pela leitura do hebraico, que no princípio criou Deus os céus e a terra, aí no versos 2 diz, a terra tornou-se sem forma e vazia. Algum evento aconteceu que fez com que a terra se tornasse sem forma e vazia. Vocês acompanhando no link abaixo que eu disponibilizo no YouTube, eu vou estar colocando uma síntese do panorama bíblico. E lá eu apresento um desenho de um mapa com essa ideia de que entre o versos 1 e o verso 2 de Gênesis, houve alguma coisa que fez com que o mundo se tornasse um caos, que muitos estudiosos entendem, outros não concordam, mas muitos entendem que foi a precipitação, quando o antigo anjo de luz, Lúcifer, é lançado dos céus pela sua rebelião, por não querer viver na dependência de Deus, se colocar no lugar de Deus, e ele é expulso dos céus e aí causa na terra esse caos completo. E aí, depois diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E no verso seguinte, Deus apresenta, e disse Deus, haja luz e houve luz. É interessante, como eu tenho falado, sempre a gente vai fazer conexões para ir já organizando a ideia dessa compreensão da palavra de Deus em nossa mente. E por isso eu já apresento aqui a primeira carta de João, no capítulo 5, verso 7, quando João diz, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Observe que a palavra de Deus ela não apresenta o termo trindade. Não temos esse termo apresentado em nenhuma referência bíblica. Alguns não gostam do termo trindade e preferem chamar triunidade, mas não vamos nos ater nisso. O importante aqui é entender que mesmo que esse termo não exista, a manifestação de Deus em 3 pessoas, além dele se manifestar na sarça pegando fogo, além dele se manifestar como o anjo do Senhor, ele também se manifestou em 3 pessoas principais, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. A Palavra sendo exatamente o Filho, como diz no Evangelho de João, que no princípio era a Palavra estava com Deus e a Palavra era Deus, que em nossas Bíblias aparece como o termo verbo, e lá é logos em grego é a palavra. E no versos 14 do Evangelho de João diz,
A palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, desde aqui nós vemos a manifestação do Pai, do Espírito Santo e da palavra declarando toda a criação. E é nisso que eu tenho colocado sempre no final dessas apresentações, porque Jesus é o motivo de tudo, porque todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, por quê? Porque ele é a palavra de Deus. Então houve aí a criação dos céus e da terra e tudo que, né, nela há. E nós vimos no capítulo 3 o pecado original e suas consequências. Né? O pecado original, o homem ali desobedecendo a Deus por um desejo que provavelmente aquele fruto despertou quando foi dito para Eva que elas seriam como Deus. Eles seriam como Deus, se tornariam como Deus, conhecedor do bem e do mal. Talvez ali, ou provavelmente ali, uma ideia de não mais depender de Deus, o que é o que gerou caos na humanidade, talvez disso, e com certeza disso, gerou a desobediência do homem, querendo ser independente de Deus, e assim muitas pessoas têm caminhado independente de Deus, quando na verdade Deus, ele é que tem para nós os pensamentos de paz e não de mal, como declara, né, o profeta Jeremias. Então, no pecado original que destitui o homem de Deus, afasta o homem de Deus, também é ali colocado que haveria uma inimizade entre a descendente da mulher e o descendente da serpente, ali também já fazendo uma alusão em Cristo, que esmagaria a cabeça da serpente, e Satanás ali que morderia o calcanhar, né, do descendente da mulher. Então, já apresentando aí uma ideia profética acerca de Cristo. O nascimento de seus primeiros filhos, né, dos filhos de Adão e de Eva, e o primeiro homicídio. É interessante que também lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, também apresenta a questão da oferta de Caim e da oferta de Abel, sendo que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim porque ele não havia procedido corretamente para com Deus. E aqui é que eu coloco que muitas vezes as pessoas ficam preocupadas, e com quem se casou Caim quando Caim, né, se tornou forasteiro? A Bíblia não dá essa ênfase, mas obviamente, se Adão e Eva foram os primeiros seres criados por Deus, todos os outros seres veio dele. O problema é que a gente lê o texto de forma muito rápida e a gente não para analisar que ali ali existe de fato um intervalo de tempo muito amplo. A gente não sabe em quantos séculos aquelas coisas foram acontecendo, até porque as pessoas naquele tempo viviam muito mais do que hoje. Então, com certeza, quando Caim se torna errante, peregrino, ele vai encontrar um de seus parentes, suas parentes, e vai manter relação, e vai se casar, e vai ter filhos, como um processo normal naquele tempo, considerando que todos vêm sendo gerados de Adão e de Eva. E lógico que o pecado original, aquela ideia ali do fruto, é tudo uma forma simbólica, né, figurativa, que Deus utiliza para deixar como exemplo. E Deus não quis dar detalhes, até porque se fosse detalhar tudo isso, não teria livro para conter todas essas coisas. Mas de forma bem sucinta, ele apresenta o princípio da criação. E quando homens, independente de Deus, que vivem as suas vidas desassociadas do Criador do céu e da terra, eles vão se tornar maus, perversos, como a palavra de Deus diz que, vendo Deus a imaginação do pensamento do homem, que era somente má continuamente, Deus intentou eliminar a maldade do ser humano, que seria eliminando o ser humano, mas vendo em Noé um homem justo, Deus aí faz um projeto, um plano para que ele continuasse, né, como mantendo a vida humana sobre a terra. E aí no capítulo 9 Deus faz uma aliança, a primeira aliança, o termo aliança citado, o concerto, é a aliança de Deus com Noé. E vem aí os descendentes de Noé, que vão nascer também a partir de parentesco. Por quê? Porque todos os outros seres haviam sido exterminados, todos aqueles que foram gerados e criados a partir de Adão e Eva vai ser exterminado. Mas também aí tem uma lacuna de tempo que não dá para mensurar esse tempo. E aí vem o último episódio desses 11 primeiros capítulos, a Torre de Babel, que também registra que ali Deus desce e faz uma divisão dos idiomas, das línguas, para que os homens não tivessem um consenso de todas as coisas e pudessem tentar e construir tudo o que desejasse. Daí nós temos tantos idiomas espalhados pelo mundo.
E aqui o texto que eu citei de Noé, né, quando Deus faz aliança, eis que eu estabeleço o meu concerto convosco e com vossa semente depois de vós. Então, a aliança de Deus com os homens, primeira essa aliança de Deus com Noé, depois vocês vão ver a aliança de Deus com Abraão e várias outras alianças, assim como também o Antigo Testamento é a antiga aliança, nós depois vamos ter o Novo Testamento, a nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Então, a aliança também é algo que Deus não inviabiliza, não invalida com seus filhos. Somente o próprio ser humano que afasta-se dessa aliança de Deus por não querer estar na dependência completa do Senhor. Então, essa síntese, não precisamos nos preocupar aqui com detalhes, porque o próprio Deus, em toda a sua sabedoria, que ele é a própria sabedoria, o nosso mestre, o Pai, o Criador dos céus e da terra, o Filho e o Espírito Santo, eles não quiseram entrar em detalhes. Então, ficar aqui levantando várias questões e tentando tecer várias respostas são meras conjecturas. E essas conjecturas não vai nos levar a lugar nenhum. Sobretudo, gastaremos um tempo pensando nessas coisas e não vamos nos ater a detalhes que de fato são importantes para a compreensão, para colocarmos em prática aquilo que Deus intentou transmitir aos seus filhos. Então, do capítulo 12 ao capítulo 50, aí que nós temos a peregrinação começando de Abraão, quando Deus chama Abraão para sair da terra de Ur dos Caldeus e deixar sua parentela e ir para uma terra que Deus haveria ainda de mostrar a ele. Por isso também, no capítulo 11, Abraão é apresentado como herói da fé, tanto por essa saída, como também por aquele episódio, quando ele faz aqui nesse ponto o sacrifício, né? Quando ele vai fazer com a intenção de fazer o sacrifício do seu filho, como um teste, uma aprovação que Deus colocou para Abraão, porém Deus não se agrada disso e Deus interrompeu esse processo, estava apenas testando a fidelidade, né, a obediência de Abraão, de verdadeiramente desejar depender continuamente de Deus, viver na dependência do Senhor. Então, o capítulo 12 é esse começo da peregrinação através da vida de Abrão, que depois Deus passou a chamá-lo de Abraão, e Melquisedeque, aqui no capítulo 14, abençoa Abraão. Melquisedeque como uma personificação, como uma manifestação, uma tipologia do próprio Filho de Deus. É apresentado no Antigo Testamento e isso está lá em Hebreus, no capítulo 7, quando conta essa história de Melquisedeque, né, abençoando a Abraão, e onde Abraão dá a Melquisedeque, ainda chamado de Abrão, o dízimo de todas as coisas. Tem aí a promessa do filho, quando ele já era, né, de idade avançada, e sua esposa Sarai, e Deus cumpre, né, contrário a todo princípio natural, Deus cumpre e Deus estabelece ali o seu filho Isaque, né, para participar da promessa, né, que Deus havia deixado para Abraão. Então Deus muda o seu nome de Abrão para Abraão e estabelece o que eu disse, o termo aliança, a primeira aparecendo em Noé e agora essa segunda aliança na circuncisão. A aliança de Noé acerca da curva nas nuvens, que é o arco-íris que nós conhecemos hoje, e aqui a circuncisão do prepúcio, né, masculino. Toda criança no 8º dia, né, menino do sexo masculino, tinha que passar por esse procedimento da circuncisão, uma forma física, uma forma palpável, uma forma visível, em que Deus se utilizava para estabelecer alianças com o homem e fazer com que o homem compreenda e ficasse marcado naquela aliança. A destruição de Sodoma e Gomorra é o episódio que vai, né, se caracterizar, começar desde quando o sobrinho de Abraão se separa dele, que é Ló, quando os pastores de Abraão e Ló entram em conflito e Abraão coloca Ló para escolher o lugar. E onde Ló escolhesse, Abraão iria para um outro lugar. Assim, Abraão escolheu lugares que tinham pastos verdejantes, que no futuro se tornou Sodoma e Gomorra. E Abraão escolheu outro lugar, que no futuro seria, né, o lugar que Deus de fato havia prometido para ele, a terra que emana leite e mel. Por isso que eu sempre digo, a promessa para Israel, ela está focada na terra inicialmente e didaticamente, onde Deus transmite nas Sagradas Escrituras. Quando a promessa para a igreja, a promessa para os discípulos de Cristo não é a terra física, mas é a Canaã celestial, e nós vamos compreender essa transição, por isso que eu já vou trazendo isso
para que o link já esteja sendo formado nas mentes dos irmãos e dos que ainda não declararam a fé em Cristo, mas que também têm acompanhado esse estudo. Espero em breve que seus olhos sejam abertos e vocês cheguem à compreensão. E aí vem o sacrifício, uma provação que Deus fez em Abraão, e vem os filhos de Abraão, né? Vem Isaac, né? Vem, na verdade, Isaac, o filho de Abraão, e de Isaac é gerado Jacó e Esaú, sendo que a promessa vai na linha seguindo Jacó, que a princípio era um homem trapaceiro, e Esaú, na verdade, ele foi negligente com a questão da primogenitura. Acredito que por isso, né, mesmo Jacó tendo um caráter trapaceiro que Deus foi trabalhar, fez também ele sentir na pele quando ele foi trapassado pelo seu, né, sogro, e ele também sente na pele isso, e Deus vai transformando o caráter de Jacó, encontra Jacó também no Val de Jaboque e muda, é o que está aqui no Gênesis 32, e muda o nome de Jacó para Israel. Por isso que depois os hebreus passam a ser chamado de Israel, que é príncipe de Deus, como Jacó tendo lutado ali com um anjo que se apresentou ali, e ele tem, né, uma luta ali que depois fica com uma sequela ali mancando da perna, e por isso o nome dele é transformado para Israel. Então, os 12 filhos de Jacó, os 12 filhos que depois Josué, lá na frente, vai dividir as tribos de Israel. E Jesus Cristo vai utilizar essas pessoas, essas tribos também, utilizando 12 discípulos, representando cada um uma tribo, mostrando como está conectada a palavra de Deus, do Antigo ao Novo Testamento, de uma forma processual. E vemos, no final, a história de José. José é vendido por seus irmãos, porque os irmãos tiveram inveja acerca do sonho de José, que toda a sua família se prostraria diante dele, sendo vendido a comerciantes, a nômades que passavam naquela região. Na verdade, intentaram a morte dele, depois lançaram no poço, e quando viram aqueles comerciantes passando, venderam. José é vendido no Egito a Potifar. A mulher de Potifar acaba declarando como se José tivesse tentado alguma coisa contra ela, sem José ter tentado nada. José vai para a prisão. José, na prisão, é colocado depois, apresenta-se depois o copeiro e o padeiro do rei, né, de Faraó, e José interpreta o sonho dele. E o copeiro permanece vivo, declarando de fato a interpretação correta do sonho, e depois de algum tempo Faraó tem um sonho que fica muito, né, perturbado com aquele sonho, e aí que o copeiro vai lembrar de José, e aí sugere apresentar José ao rei. José interpreta o sonho do rei do Egito, e aí aquele sonho das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, José foi escolhido como governador, e no período de 7 anos de vacas gordas, José junta no celeiro toda a riqueza. E todas as nações da terra são vendidas, né? Se vendem para o Egito, e daí o Egito se torna uma grande potência. É daí que o povo os hebreus vai estar dentro do Egito, nessa grande potência, que vai morrendo reis, né? Faraós vão morrendo, e se levanta um faraó que começa a suspeitar desse povo, que vai crescendo muito dentro do contexto ali do Egito. E aí começa a escravizar esse povo. É com base nisso que vai surgir Moisés, e a gente vai ver na próxima apresentação o êxodo através de Moisés. Por isso que é interessante ter essa compreensão historicamente. A gente precisa arrumar isso na mente, sem se preocupar agora, aqui nesse momento, com detalhes. Na frente, depois de ter essa compreensão toda, aí sim podemos pensar em detalhes. E como eu tenho falado sempre, Jesus é o motivo disso. Tudo isso que está registrado nas Sagradas Escrituras, e que a carta aos Hebreus vai deixar isso de forma muito contundente, aponta para Cristo como a ideia perfeita, como a consumação de todas as coisas que o Pai desejou revelar. Então analisem, leiam com calma essas referências bíblicas que eu deixo aí para você. Essa é a parte que eu tento organizar essas ideias em suas mentes, mas que vocês se dediquem para ter essa compreensão realmente profunda, e suas mentes estejam com tudo muito organizado, porque vocês vão precisar também ensinar. Eu creio que Deus dará, já tem dado para alguns e vai dar para outros também, essa oportunidade de transmitir a palavra da verdade com propriedade, e sobretudo colocando em prática, para que a autoridade ela seja notória em nossas vidas, e sobre todas as coisas o nosso Pai que estás nos céus seja
glorificado. Por isso que estamos aqui para glorificar o nome do Senhor e para contribuir com a edificação dos santos.